Olá, pessoal! Eu sou Daniela Abreu, trazendo relatos para vocês. Para quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal com mais de 200 relatos. Já segue o canal, rode a playlist e não se esqueça de comentar e deixar o seu like. 2023 é um ótimo ano para desflopar esse canal. E vamos para os relatos de hoje. Relato de uma técnica de enfermagem. Meu nome é Ana Júlia, sou de Uberlândia e tenho um relato que aconteceu no início deste ano de 2022. Sou técnica de enfermagem e no início do ano peguei uns home care para ajudar a pagar umas contas. Me ofereceram um bico na casa de uma senhora que morava em um apartamento antigo no centro de Uberlândia e eu fui cedinho. Entraria às 7 da manhã e sairia às 19 horas. Quando cheguei lá, fiquei bem impressionada com a casa. Possuía diversos móveis antigos e era bem escura. Vários quartos que pareciam labirintos. Conheci a senhora que eu iria cuidar e a manhã passou tranquilamente. E a filha e o marido da senhorinha auxiliavam no banho e na oferta de comida. Só que depois das 14 horas a filha foi embora, pois morava em outra cidade, e o marido, um senhorzinho também, saiu para resolver algumas coisas na rua. Fiquei sozinha na casa com a senhorinha, que vou chamar de Dona Maria. Dona Maria só dormia e eu aproveitei para dar uma olhada na casa. Fiquei na sala observando os objetos e móveis. Dei uma olhadinha rápida nos quartos. Fiquei maravilhada. Adoro objetos antigos e infelizmente sou muito curiosa. Foi então que eu vi um quarto bem no limite da sala. A porta estava aberta e eu entrei. O local parecia ter saído de um filme vintage meio indie, tons pastéis de rosa e amarelo. Tinha um divã antigo e bem conservado, quadros enormes nas paredes e objetos de esculturas por todo lado. As janelas ali eram enormes e eu conseguia ver o centro inteiro dali. Era diferente do resto da casa. Ali o sol invadia cada canto do quarto e eu me senti bem. Observei que dentro daquele quarto tinha outro quarto, uma porta bem no cantinho, mas eu não fui até lá. Voltei para ver como Dona Maria estava e ela dormia tranquilamente. Por volta das 15 horas eu cochilei sentada. Eu não sou uma pessoa de sensibilidade espiritual. Costumo dizer que eu tenho um corpo fechado, mas nesse dia eu vi. Acordei e de onde eu estava sentada, tinha a visão da porta do quarto. Parado, me olhando, usando o que parecia ser um terno cinza, estava um homem me observando. Meu coração disparou e eu rapidamente fixei o olhar, mas ele sumiu. Olhei para Dona Maria, ela dormia em paz e eu estava arrepiada feito um gato. Pensei que talvez fosse o marido, mas eu sabia que não era. O homem era mais alto e como o marido da senhorinha iria desaparecer no ar assim? Levantei pensando que fosse algum filho, sei lá. Fui para a sala e olhei em cada canto. Não tinha ninguém na casa. Então corri e mandei mensagem para minha mãe falando o que vi. E só recebi como resposta um Credo, filha, repreende. E é como eu digo sempre que conto essa história. Não sou de ver essas coisas, então se eu vi é porque a coisa era realmente bem forte e físico naquele lugar. Mais tarde, o marido da Dona Maria chegou e eu fui na cozinha com ele buscar uma mamão para ofertá-la como lanche da tarde. Na volta eu passei pela sala. Ao andar pelo corredor, vi um vulto passar bem atrás de mim. Fiquei parada. Olhei para trás e nada. Depois disso, eu estava assustada e a todo momento olhava o relógio. Queria ir embora. Sempre que olhava na direção da porta, sentia que tinha alguém espreitando. Ele estava ali, e eu conseguia até ver um pedaço da roupa, às vezes a sombra, mas era chegar perto e ele sumia. Quando deu 19 horas, fui embora sem nem olhar para trás. No dia seguinte, me pediram para ir cuidar da Dona Maria novamente, mas recusei. Acho que acabei irritando alguém naquela casa ao bisbilhotar, e isso me intriga. O que será que aquele quarto tinha? Não sei. Só sei que quando conto essa história, minhas colegas de trabalho ficam morrendo de medo de ir parar nessa casa. Esse relato foi enviado no e-mail pela Ana Júlia de Uberlândia.
O laboratório. Este relato aconteceu em julho deste ano, 2022. Sou químico e muitos dos meus experimentos me forçam a ficar até tarde da noite e madrugada no laboratório. Já falei para todos os meus colegas de trabalho que o laboratório onde ficamos é assombrado, pois já presenciei muitas coisas estranhas no local, mas nunca acreditam em mim. Eles até zoam dizendo que experimentos que dão errado é culpa do Gasparzinho. Em julho estava no laboratório quando comecei a sentir muito frio. Achei muito estranho porque sempre eu sou calorento que deixa o ar-condicionado no mínimo e até recebo reclamações para subir a temperatura. Naturalmente, peguei o controle do ar-condicionado e fui desligá-lo. Me assustei quando vi que ele estava desligado. Procurei explicações lógicas, mas nada justificava aquela queda de temperatura. Continuei meus experimentos para concluí-lo o mais rápido possível. Naquele momento, cheguei a pensar que o frio devia ser causado por uma queda da minha pressão ou talvez algum cansaço querendo me derrubar. E convenhamos que produtos químicos na mão de alguém desmaiado é bem perigoso. Por toda a parede do laboratório temos vidros com insufilme, que o transformam numa espécie de espelho, e isso impossibilita que vejamos o lado de fora da sala. Enquanto estava na pia, eu continuava sentindo a temperatura baixando e meu braço todo arrepiado. E olhava para o vidro e a única coisa que via era meu próprio reflexo. Juro para vocês, as superfícies metálicas das máquinas ao meu redor estavam molhadas da água condensando de tão frio que estava ficando. Eu só queria lavar logo minhas coisas e ir embora. Quando eu estava terminando, só escutei um "Não levante a cabeça." Eu travei completamente. De onde estava vindo aquela voz se eu estava sozinho? E a curiosidade gigantesca de virar e ver quem estava falando? Novamente escutei. "Não levante a cabeça." Nesta segunda vez, contudo, senti uma mão no meu ombro, e como eu estava com a cabeça abaixada, eu vi pelo canto do olho. Eram dedos cinzentos, gelados, com unhas escuras e sujas. Tinha um tecido preto até o punho. No momento de adrenalina, dei um pulo e me virei. Não tinha nada, nem ninguém. Eu realmente estava crente de que era o cansaço e me debrucei sobre a pia, com a respiração pesada, aquele aperto de quem toma um susto grande. Não é real, não é real. Era tudo que eu pensava. Decidi que deixaria tudo ali mesmo e iria para casa. No dia seguinte terminaria de limpar. Quando me levantei, no exato momento que olhei para o reflexo no vidro, vi uma coisa, numa capa preta atrás de mim. Não estava me tocando, não estava fazendo nada, estava apenas em pé, parado ali. Na minha mente escutei. "Eu disse para não levantar a cabeça." Eu saí correndo, deixei o laboratório aberto, não ficaria mais nenhum segundo ali aquela noite. Enquanto corria para o meu apartamento, apenas para contextualizar, o campus da universidade, onde o laboratório está localizado, é muito arborizado e fica bem próximo de onde eu moro. Eu senti um cheiro muito forte de coisas apodrecendo e escutava algo se movendo pelos matos e arbustos. Assim que passei pelo portão do meu prédio, senti um choque térmico muito forte. O frio desapareceu de maneira muito estranha e senti aquele impacto da mudança brusca de temperatura, tipo quando você está em um lugar gelado e do nada sai para a rua no sol do meio-dia. No dia seguinte, retornei ao laboratório. Nunca mais vi aquela coisa de dedos gélidos e capa preta. Apenas os velhos e amigáveis fenômenos de sempre. PS. Lembrei de enviar este relato porque, exatamente neste momento, quase 10 horas da noite, tem uma sombra em pé, com forte cheiro de queimado, parado na porta do laboratório. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pelo Maicon. Pesadelos pós-parto. Quando eu tinha 24 anos, eu tive meu primeiro filho. Foi uma gravidez muito problemática que acabou no pronto-socorro. Depois de 2 semanas no hospital, eu tive alta e ficava em casa quase o tempo todo sozinha. Eu não tinha ninguém para me ajudar, já que meu marido trabalhava o dia inteiro. Os problemas começaram logo no primeiro dia que eu estava sozinha. Eu estava na sala com meu bebê
e falava ao telefone com uma colega do trabalho, quando a porta do meu quarto bateu violentamente. A minha amiga ouviu o barulho e perguntou se tinha entrado alguém em casa. Eu fui verificar, mas a porta estava aberta e não fechada. Eu achei estranho, mas deixei pra lá e simplesmente fechei a porta. Algum tempo depois, eu ouvi a mesma coisa. O barulho foi muito alto. Eu fiquei assustada e liguei para o meu marido, para ele vir para casa. Isso aconteceu já no fim da tarde, então, quando meu marido voltou do trabalho, já estava noite. Estávamos cansados e fomos para a cama quase que imediatamente. Eu estava exausto com tudo que tinha acontecido. O meu marido, meu bebê e eu dormimos no mesmo quarto. E quando eu estava quase pegando no sono, eu vi a porta do quarto se abrir. O meu marido também viu aquilo e imediatamente ele pulou da cama e pegou a arma, que já foi a razão de muita briga nossa e ainda vai causar muita briga até ele se livrar dessa coisa. Quando ele acendeu a luz, viu que não tinha nada. Ele se deitou de novo, deixando a porta aberta. Depois que ele desligou a luz, não demorou muito para uma figura escura aparecer na porta. Enquanto olhávamos para aquilo, pareceu que ela simplesmente havia desaparecido e reapareceu bem na nossa cara. Eu peguei meu bebê e gritei. O meu marido acendeu a luz de novo e aquilo tinha sumido. Saímos imediatamente de casa e voltamos apenas no dia seguinte e durante o dia. Depois disso, eu passei a ter pesadelos, até que o bebê completou 1 mês de vida. Então, os pesadelos pararam e a sombra nunca mais apareceu. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviada pela Marina, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.